Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais densos e reveladores do Evangelho de Marcos, o capítulo 9. Aqui, Jesus nos dá vislumbres incríveis do seu poder, da sua glória e da profundidade do seu ensino. Tudo começa com uma promessa poderosa de Jesus. Alguns de vocês que estão aqui não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. E que promessa! 6 dias depois, ele leva Pedro, Tiago e João para o Monte Alto e ali algo extraordinário acontece. A transfiguração. A aparência de Jesus muda. Suas roupas ficam mais brancas do que qualquer coisa na terra. E, de repente, Moisés e Elias aparecem conversando com ele. Imaginem o susto dos discípulos. Pedro, sem saber o que dizer, sugere construir 3 tendas. Mas então, uma nuvem os cobre e uma voz celestial declara: "Este é o meu filho querido. Escutem o que ele diz." Que momento! Assim como apareceram, Moisés e Elias somem e os discípulos ficam a sós com Jesus, com a ordem de não contar nada a ninguém até a sua ressurreição. Ao descerem do monte, eles encontram uma situação caótica, uma grande multidão, mestres da lei discutindo, e os outros discípulos aparentemente em apuros. Um pai desesperado se aproxima de Jesus. Seu filho está possuído por um espírito que o deixa mudo e o lança em convulsões terríveis desde a infância. O pai, com o coração partido, conta que já pediu ajuda aos discípulos, mas eles não conseguiram fazer nada. A reação de Jesus é forte. Gente sem fé, até quando terei de aguentá-los? Ele pede que tragam o menino. Assim que o menino vê Jesus, o espírito o ataca violentamente. O pai, em um misto de esperança e desespero, diz a Jesus: "Se o Senhor pode, tenha pena de nós." E aqui vem uma das lições mais poderosas do Evangelho. Jesus responde: "Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé." Em lágrimas, o pai clama: "Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda." Que oração sincera! Vendo a multidão aumentar, Jesus ordena ao espírito que saia e nunca mais volte. O espírito sai com um grito, deixando o menino como morto. Mas Jesus o pega pela mão e o levanta. Mais tarde, em particular, os discípulos perguntam por que não conseguiram. E a resposta de Jesus é direta: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Depois desse milagre, Jesus novamente tenta preparar seus discípulos para o que está por vir. Ele fala claramente sobre sua morte e ressurreição, mas eles continuam sem entender e com medo de perguntar. A incompreensão deles fica ainda mais evidente no caminho para Cafarnaum. Jesus percebe que eles estavam discutindo algo e pergunta sobre o que era. Eles ficam em silêncio, envergonhados. A discussão era sobre qual deles seria o mais importante no reino. Então, Jesus se senta e ensina uma lição fundamental sobre a verdadeira grandeza. Ele diz: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Para ilustrar, ele pega uma criança, a abraça e diz que quem recebe uma criança em seu nome está recebendo a ele e ao Pai, que o enviou. A grandeza não está em status ou poder, mas na humildade e no serviço. Ainda nessa conversa, João menciona que eles viram alguém expulsando demônios em nome de Jesus e o proibiram, pois não era do grupo deles. Jesus os corrige imediatamente: não o proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. Uma lição incrível sobre unidade e o perigo do partidarismo. Até um simples copo de água, dado em nome de Cristo, não ficará sem recompensa. Por fim, Jesus faz uma das suas advertências mais sérias sobre o perigo
do pecado. Ele fala em termos muito fortes sobre não fazer os pequeninos tropeçarem na fé. A linguagem é radical. É melhor cortar uma mão, um pé ou arrancar um olho que te faz pecar do que perder a vida eterna e ir para o inferno. A imagem é chocante, mas o ponto é claro. Devemos levar o pecado a sério e tomar medidas drásticas para lutar contra ele. Ele conclui dizendo: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O sal aqui representa a pureza e a influência positiva que devemos ter no mundo, mantendo a paz entre nós. Marcos 9 é uma jornada intensa, da glória celestial no monte à luta espiritual no vale, passando por lições essenciais sobre fé, humildade, serviço e a seriedade do pecado. Mostra um Jesus que é ao mesmo tempo glorioso e compassivo, poderoso e servo. Obrigado por assistirem. Se essa reflexão tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva para mais estudos como este. Até a próxima!